Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer a minha análise com spoilers do sexto episódio da terceira temporada de Invencível. Este episódio trouxe uma história muito triste, dramática e trágica ao mesmo tempo, com um enredo muito bom e com a construção de um vilão ainda melhor, que o conecta com os eventos do final da primeira temporada, a luta do Invencível contra o Omni-Man. E isto torna este universo mais rico, mais bem desenvolvido e mais realista, porque o que aconteceu anteriormente na trama ou o que está a acontecer atualmente pode ter consequências mais para a frente na história, porque as perdas, as lutas não são esquecidas e têm consequências e afetam as pessoas que vivem neste universo, os personagens. E nós podemos ver que mesmo passando algum tempo na história, as consequências de uma luta anterior continuam a afetar a trama e os personagens. E tudo isso é bem interessante porque, como eu disse anteriormente, torna este universo mais realista, mais rico, mais bem desenvolvido, e isso faz com que este universo seja melhor entendido. E uma das consequências da luta do Omni-Man com o Invencível no fim da primeira temporada é o próprio Powerplex, porque o Powerplex, o Scott, viu a sua irmã e sobrinha morrerem, serem assassinadas pelo Omni-Man na luta dele contra o Invencível, e ele não pôde fazer nada. E agora ele culpa o Invencível por a morte da sua irmã e da sua sobrinha e quer vingança. E basicamente o que move esta história, o que move o Powerplex, o Scott, é ele querer vingança, porque no início nós até vemos que ele tentou ir por os meios legais, só que isso não levou a nada e de certa forma o sentimento com que o Scott fica é que os heróis estão acima da lei, e por esse motivo é que ele decide que se a lei não faz nada para julgar o que aconteceu, então ele próprio vai fazer a sua justiça, vai atrás de vingança contra o Omni-Man e o Invencível. E como o Omni-Man não está no planeta Terra, a sua raiva cai toda sobre o Invencível. E toda esta história foi extremamente bem escrita, tornando assim o Powerplex, o Scott, um dos melhores vilões de Invencível, com motivações credíveis. A construção deste vilão foi muito boa e faz muito sentido, porque ele obviamente estava a fazer coisas más, mas ele a única coisa que queria era a vingança contra o Invencível e tentou não ferir as outras pessoas, meio que ele tinha um código, né? Porque a única pessoa que ele queria pôr fim à vida era o Invencível, porque culpava-o pela morte da sua irmã e da sua sobrinha. E na trama nós podemos ver que a perda delas de maneira tão brutal traumatizou o Powerplex e também afetou a sua família. E nós podemos ver isso no episódio porque a mulher do Powerplex estava junto com ele no plano de vingança contra o Invencível. E o mais triste disto é que o Powerplex ficou cego pela vingança, o que fez com que ele perdesse o resto da família que ainda tinha. E em simultâneo à trama do Powerplex, nós podemos ver que o Invencível, o Mark Grayson, também está a lidar com as consequências dessa luta dele com o Omni-Man no final da primeira temporada. Porque nós vemos aqui ele a ir no dia do memorial das vítimas que morreram, não é? Na luta dele com o Omni-Man em Chicago, e aí ele vê os milhares de nomes das pessoas que morreram nesse dia, fazendo com que ele volte a sentir aquele sentimento de impotência que sentiu naquele dia quando houve a luta e quando ele via aquelas pessoas a morrer sem poder fazer nada. E nesta parte do episódio também temos uma coisa bem interessante, que é o Oliver a questionar o Mark, o Invencível, se algum dia a humanidade vai perdoar as ações do Omni-Man, o pai deles, não é? Isso aí é uma questão e uma pergunta muito difícil. O bem que ele fez não apaga o mal que ele fez. Além de tudo isto que eu já falei, ao longo do episódio nós também podemos ver a continuação da história de outros núcleos que já vêm sendo desenvolvidos ao longo desta temporada, como por exemplo o núcleo do robô e da menina monstro, onde nós podemos ver que finalmente o robô, o Rudy, conseguiu criar um cinto que resolve o problema da menina monstro. Basicamente ela agora pode alternar entre a sua forma monstro e a sua forma humana, sem ter o problema de ficar mais jovem todas as vezes que volta à sua forma humana. Agora ele conseguiu estabilizar as suas transformações
Isso aí é bem interessante, porque agora ela pode se transformar à hora que quer, sem ter aquele problema, não é? De ficar mais jovem todas as vezes que volta à sua forma humana. Outro núcleo que nós também podemos ver é do Rex e da Ray, onde nós vemos que eles finalmente admitiram que estava a rolar um sentimento entre os dois, que eles gostavam um do outro, mas também temos aqui uma revelação muito interessante que provavelmente vai ter um grande impacto no próximo episódio, onde nós vemos que a Ray, a encolhedora, meio que quer deixar aquela vida de heroína, não é? Mas é compreensível depois de ela quase morrer. Ela quer ter um novo recomeço, ela quer começar uma nova vida com o Rex, se ele quiser, não é? Começar uma coisa diferente, sem eles serem heróis, sem ter que arriscar a vida deles todos os dias, toda a hora. Só que em contrapartida o Rex não se consegue ver a fazer outra coisa, ele não consegue ver a sua vida sem ser um herói. E ele ainda gosta da Ray, a encolhedora, só que ele acha que não consegue mudar, que não consegue viver uma vida sem ser um herói, sem ser o Rex Explosão, porque para ele é o que ele sempre foi, é o que sempre acha que vai ser. E não sabe se consegue mudar, nem sequer deixar esta vida de heróis para trás. Isso aí é bem interessante porque isto trabalha mais uma vez o fardo de ser um herói. E mesmo eles gostando um do outro, eles vão ter que seguir caminhos diferentes porque querem coisas diferentes, não é? E para mim, toda esta construção deste casal, do Rex e da Ray, serve para o que vai vir no próximo episódio. Malta, porque para quem sabe, nos quadrinhos, no próximo episódio, se for igual aos quadrinhos, vai ter uma cena muito chocante envolvendo o Rex. E talvez toda esta construção do relacionamento dele com a Ray e esta conversa que ele teve, de ele não conseguir deixar de ser herói, de viver uma vida de super-herói para viver uma vida de uma pessoa comum, não é? Talvez seja um ponto importante para deixar a cena do Rex mais dramática no próximo episódio. Eu não vou dar spoilers, malta, mas para quem sabe dos quadrinhos, quem já leu a história em quadrinhos, sabe do que é que eu estou a falar. E está a entender, como eu, que eles estão a tentar deixar essa cena mais trágica e mais dramática com toda esta construção que fizeram ao longo da temporada com o Rex e com a encolhedora. E essa cena que provavelmente vai rolar deles no próximo episódio vai ser bem interessante. Malta, agora para terminar a minha análise deste episódio, vamos falar da cena pós-créditos, que foi bem interessante. Finalmente foi revelado que era um Angstrolib que estava a vigiar o mar, que eu já sabia disso, não é? Porque eu sei da história em quadrinhos. Isso aí é bem interessante porque tudo isto que foi sendo construído ao longo da temporada vai levar no evento conhecido como a Guerra Invencível. E isso aí é muito interessante nos quadrinhos e pelo que está a parecer, a série vai conseguir deixar esse evento ainda melhor. Porque ao longo da temporada eles foram trabalhando pequenas coisas bem interessantes que eu acho que eles vão querer usar no próximo episódio. Para deixar as cenas mais tristes, mais dramáticas, mais surpreendentes. E se eles conseguirem fazer isso da maneira certa, vão deixar muito melhor na série do que é nos quadrinhos. E além disso, nós podemos ver nesta cena pós-créditos que o Angstrom Lib criou um exército de invencíveis do mal para atacar a realidade do invencível principal da série, malta. Isso aí vai ser bem interessante de ver, vai gerar um episódio cheio de cenas de ação muito boas, com invencíveis do mal a atacar a realidade principal, não é? E os heróis a ter que enfrentar esses invencíveis do mal. E eu quero muito ver isso, vai ser um episódio muito bom se eles fizerem da maneira certa. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Foi.